Shinshin Tsudo, o caminho da unificação mente-corpo, é conhecido também como yoga japonesa. O motivo é porque Tempo Nakamura, quem cunhou o termo e a didática original, ele praticou yoga durante 3 anos sob a tutela de Kalyapa, que à época era o yogi que treinava e preparava, sobre vários aspectos, entendimentos da família imperial britânica sobre yoga e sobre questões ascéticas. Tempo Nakamura, nesse período de 3 anos que ficou junto ao Kagyunga, uma montanha no Himalaia, no ashram de Kalyapa, no começo do século XX, ele conta que o treinamento foi baseado em técnicas que hoje seriam relacionadas ao Hatha Yoga. Não eram tantas variedades de posturas, não havia tanta variedade de treinamento num sentido fitness, mas era muito mais centrado sobre Misogi no Gyo, a meditação pela purificação pela água, a processos meditativos de longa duração feitos junto à natureza, a alimentação extremamente pobre em nutrientes e, obviamente, informação, conversas com Karyapa, que seria o guru. Tempo Nakamura, durante esse processo, ele criou uma série de entendimentos que, junto a outras informações que ele já possuía, Tempo Nakamura era um especialista em Batojitsu, luta de espada, então ele tinha uma informação bastante apurada e cuidada sobre uma questão que seria a mente que não se aprisiona, a mente livre. Ele também trabalhou e morou muito tempo na Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi o primeiro oriental a formar-se em medicina ocidental. Na Europa ele conviveu com Sarah Bernhardt, morou durante 6 meses na casa da atriz, que era a grande atriz europeia à época. Ele conviveu com a nascente psicanálise, com a nascente self-improvement, com a corrente literária que professava que, por meio de livros, por meio de informações, qualquer indivíduo poderia crescer, no sentido de criação, de produção e de autoentendimento. Não apenas de questões de espiritualidade, mas questões da vida prática. Nesse caso, o Tempo Nakamura, a partir da junção de todas essas informações, de todos esses conhecimentos, ele passou a reconhecer que a vida não deveria ser apenas a limitação a um conjunto específico de possibilidades. Por exemplo, nasceu-se sobre uma determinada condição social, uma determinada condição financeira, um determinado círculo cultural. O indivíduo não estava limitado a isso, não deveria, não precisava continuar limitado a isso. Tempo Nakamura, ele criou o Shinshin Tsudo sobre uma ideia de que o indivíduo, a partir de um conceito simples, de que ele não deveria estar preso àquilo que era a afirmação do que ele deveria ser. Essa afirmação ela tem uma relação muito forte com a cultura japonesa a partir do conceito de Mai, o espaço intervalar. O espaço intervalar seria, eu não estou no começo nem estou no fim, eu estou no processo, eu estou no meio. O espaço intervalar significa que eu não estou preso a uma previsão do que será o final, ou também não estou preso a um começo que nunca avança por medo da sequência dos acontecimentos. Tempo Nakamura ele tinha uma ideia de que a compreensão dele do yoga tinha que passar por uma questão muito forte do Zen budismo, que é a libertação da mente. Esse conceito de libertação da mente ele pode ser esclarecido por uma história que Nakamura conta sobre o que foi o convívio dele com Kalyapa. Dizem que após 2 anos, convivendo com Kalyapa junto ao Kagyunga, uma das grandes montanhas do Himalaia, no ashram de Kalyapa, Tempo Nakamura ele estava meditando junto a um platô e de repente ele começou a ouvir um barulho ensurdecedor. Esse barulho ensurdecedor, ele falou, mas de onde vem isso? De onde surge esse ruído? Num local onde não haveria lógica, não teria de onde surgir um ruído tão intenso.
Então ele olhou para o céu e teve uma impressão que ele considerou que era a loucura da mente dele. Ele via as nuvens, e as nuvens, ao se entrechocarem, ao se esbarrarem, produziam esse barulho que era tão agudo aos ouvidos dele. Nakamura desceu, saiu correndo desse platô e voltou até o ashram e procurou Kalyapa e perguntou: eu acho que enlouqueci, eu estou num estado alterado, alguma coisa de errado tem comigo. E contou da experiência. E Kalyapa falou que Nakamura naquele momento tinha passado a ouvir a natureza. Tinha passado a ter a capacidade ou desenvolveu a abertura para ouvir a realidade. Nakamura perguntou: e então eu estou preparado? Então eu cheguei em algum lugar? Kalyapa falou: não chegou em lugar nenhum. Apenas reconhecer a realidade é reconhecer a realidade. Mais um ano se passou, Nakamura continuou num processo intenso de processos de purificação, misogi e de meditação e outros treinamentos mais. E diz que no terceiro ano que Nakamura estava lá, novamente num platô, após uma série de algumas horas meditativas, trabalhando meditação, ele mais uma vez teve uma sensação, seus sentidos pareciam terem se fechado, porque ele passou a não ouvir, ele não ouvia mais as nuvens, ele não ouvia mais aquele barulho, ele não ouvia o vento, ele não ouvia nada, e ele considerou que ele tinha ficado surdo. E, mais uma vez, desceu do platô e voltou até o ashram de Kalyapa. Perguntou a Kalyapa: o que está acontecendo? Por quê? Será que eu estou com algum problema? De repente eu fico surdo? E Kalyapa pegou e falou: agora chegamos no local. Você não ouve a natureza, agora você ouve o divino, ouve Deus. Essa pequena história, ela ilustra uma correlação em que, naquele período, a relação de Kalyapa com Nakamura, havia uma ideia muito forte de reconhecimento da abertura, de retirar os filtros dos sentidos. Então, eu não dirijo a minha atenção, eu não percebo aquilo que eu quero, eu percebo a natureza. Eu não percebo apenas um aspecto da natureza, eu percebo toda a natureza, onde o todo, como ele existe dentro das contradições, dentro das contrariedades, um anula o outro. Então, o que se tem é uma percepção do que se fala em japonês, seria traduzido como um vazio cheio. Seria mu, um vazio cheio. Nesse aspecto, o treinamento de Shinshin Toitsudo, ele é intimamente relacionado a essa questão de encontrar esse vazio cheio. A manifestação básica do treinamento da relação didática seria Sekai no Iten, um ponto no baixo abdômen. Essa expressão, cunhada por Koichi Tohei, ela coloca uma ideia de um ponto físico no baixo abdômen, onde não existe a possibilidade de se instalar tensão. Tensão mental, tensão muscular, tensão espiritual. Seria onde cada um de nós, na relação corpo, pode encontrar um ponto de vazio, esse vazio cheio, o reconhecimento dessa sensação. O treinamento de Tohei Sensei, que foi um dos principais alunos, se não o principal aluno de Tempu Nakamura, o reconhecimento de Tohei dessa ideia inicial de que, sim, existe um ponto físico para se localizar e para se instalar a mente, e com o treinamento esse ponto físico deixa de ser apenas uma questão do corpo, passa a ser uma percepção da realidade, algo como Ouroboros, ao buscar o menor encontra-se o maior. É o que funda o Shinshin Toitsudo dentro de uma escola específica, que é a escola que dá origem à Kinoken Kyukai, a associação que promove ou que busca compreender o que é a energia, o que é o Ki. Qual a relação disso com o yoga e por que ainda hoje continua a ser chamado como yoga japonês? Porque metodologicamente há muitas diferenças. A grande questão é que Tohei, diferente de Nakamura, ele teve uma preocupação muito grande. Não basta apenas eu reconhecer.
Durante o processo de aprendizado, é necessário sistemas de certificação ou testificação, testar, para que o neófito ou aquele que está aprendendo, aquele que está desenvolvendo o entendimento da unicidade mente-corpo, ele possa não apenas praticar, mas ele possa ter o suporte de saber que, por meio de um sistema de testificação, ele está conseguindo seguir adiante. Porque no entendimento de Torrey, a vida contemporânea é uma vida complexa, no qual o tempo que nós temos para ficarmos aos pés do Kagyudjunga, ir para um ashram durante 3 anos, ficar num templo, ficar em outro local treinando, e para encontrar esse entendimento da realidade, ele não está disponível. Então nós precisamos de metodologias que já não são mais relacionadas com o passado, precisamos de metodologias relacionadas com o que é a vida contemporânea. Não mais proibir uma pessoa de encontrar a iluminação, encontrar o profundo entendimento, porque ele não pode ficar isolado 3, 5, 20 anos numa caverna na montanha. Esse é um dos grandes questões e que o gênio de Koji Torrey encontrou uma resposta. Nesse aspecto, a busca que o yoga, dentro das ideias de espiritualização, busca, é a mesma busca do Shishinto Itsudo. E só que o Shishinto Itsudo encontrou uma resposta em específico, por meio de uma didática.